A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Êxodo 3, a partir do 7. Estarei lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, e a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Até aí a leitura. Mantenha a tua Bíblia aí no colo. Vamos orar. Deus, obrigado por essa oportunidade rica de louvar e engrandecer o teu santo nome. Aqui está a sua igreja, aqui está a palavra de Deus. Que não seja diferente essa noite, e o seu povo saia edificado da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto que tem chamado muita atenção, que chama-se complexo de inferioridade. Melhor, quebrando todo o complexo de inferioridade. O que é o complexo de inferioridade? É quando nos sentimos inferior em situações comuns. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui ou estão passando por isso, ou em algum momento já passou por uma situação em que você recebeu uma missão e que você falou: olha, eu não sou capaz de realizar essa missão, eu não tenho condições, eu não vou fazer isso porque eu não posso. Simplesmente por um complexo de inferioridade. O texto que nós lemos vai falar de ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Aqui é quando Deus comissiona Moisés, que foi o maior líder que Israel teve, quando Deus
convoca ele para a missão dele. Vale lembrar que Moisés estudou nas faculdades egípcias. Ele era neto do faraó. Ele teve o melhor ensino possível da época. Ele foi preparado com tudo que tinha de melhor da época. Moisés foi ensinado, foi trabalhado. Ele sabia de medicina, ele sabia de química, ele sabia de física, de história, ele sabia de tudo. Só que eu quero melhorar, porque nós estamos aqui no ambiente espiritual, nós estamos aqui no ambiente eclesiástico, no ambiente ministerial, e aí eu vou melhorar, quebrando o complexo de inferioridade para a obra de Deus, quebrando o complexo de inferioridade para a obra de Deus. Eu tenho certeza que você já foi chamado para alguma missão, para alguma obra, para alguma tarefa, e você falou assim: não, para mim não dá. Você não tentou. Você não foi ver, você simplesmente olhou para a sua condição e falou assim: não, para mim não dá não. Não, esse cargo para mim não dá. Não, essa missão para mim não dá. Vamos voltar aqui para o texto. Quem foi que mandou? Quem é que estava conversando? Quem é que estava conversando com Moisés? Deus. Quando a gente para ler a Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, às vezes se a gente ficar comparando o que os personagens da Bíblia fizeram com a nossa vida, a gente fica meio sem graça mesmo. Fala: rapaz, como é que esse camarada fez isso? Né? A coragem que Paulo tinha, todos eles, Abraão, Isaac, todo mundo, Jacó, Davi, do jeito que ele era guerreiro. E aí você começa a comparar a sua vida com a vida desses personagens, você vai se apequenando. Você fala: meu Deus, eu não tenho condição disso. Mas Deus chamou Moisés. Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, Moisés, e eu estou te dando uma missão aqui. Você vai lá falar com o faraó. Aí Moisés respondeu o seguinte: quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quem chamou Moisés não foi o chefe do departamento. Quem chamou Moisés não foi o líder da torcida organizada. Quem chamou Moisés e comissionou para uma missão foi Deus. Então eu já quero aqui passar a primeira informação. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, não importa as suas características. Se foi Deus que te chamou, quem vai responder no final é Ele. Se é Deus que está chamando, se é Deus que está te dando cargo, se é Deus que está te colocando na posição, não olha para quem está à tua frente, não olha para quem está atrás, não olha para quem foi o anterior, não olha para quem é o posterior, porque quem está te comissionando é Deus.
Mas aí a gente, mas quem sou eu? Quem sou eu? Espera aí. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, que Deus vai resolver esse negócio. Abre aí, Êxodo capítulo de número 4. Posso ler? Amém? Então respondeu Moisés e disse: eis que não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Próximo versículo. E o Senhor disse: o que é isso aí que tem na tua mão, jogador? Uma vara. Repete assim: uma vara. Uma vara. Uma vara. Deus paga a missão para Moisés. Moisés, tem uma missão para você. Mas Senhor, quem sou eu para falar com o faraó? Mas Senhor, quando eu chegar lá para falar com o povo não vai acreditar que o Senhor... Tá bom, Moisés. O que é isso que está na tua mão? Uma vara. Então tá bom, Moisés. Será que isso aqui pode ser a vara? Imagina que isso aqui é a vara. Moisés, o que tem aí na mão? Uma vara. Então tá bom. Você vai pegar essa vara. Quando você chegar na frente do faraó, você vai pegar ela, ela vai se transformar numa serpente. Você vai pegar ela de volta. E a gente conhece a história. A serpente, aí os magos lá do faraó também fizeram serpente, mas a serpente que estava na mão de Moisés engoliu as outras serpentes. Pô, mas o que tem a ver a história da vara? Você vai entender agora. Você se acha melhor ou pior do que uma vara para a obra de Deus? Sabe o que Deus falou para Moisés quando ele mandou ele pegar a vara? Falou: Moisés, sabe por que você tem esse teu complexo de inferioridade? Porque você está pensando que para fazer a minha obra, você tem que ser bom com as tuas características. Porque você está se comparando, Moisés. Mas deixa eu te falar uma coisa, pega essa vara aí. Meus irmãos, quando o mar vermelho abriu, foi a mão de Moisés que tocou na água ou foi a vara? Quando saiu água da rocha, foi a mão de Moisés que bateu na rocha ou foi a vara? Sabe o que Deus está falando nessa noite para você? Para de se preocupar com as suas características, para de se preocupar se eu tenho, se eu não tenho, e se comparar com as outras pessoas, porque quando Deus quer usar, Ele usa a vara. Nenhum médico, ninguém teve mais poder do que aquela vara. Aquela vara foi através da vara, foi a vara que abriu. Moisés, bate lá e vai abrir o mar vermelho. Quando atravessou o mar vermelho, vai lá e bate de novo, que vai fechar o mar. Qual faculdade no mundo capacita uma pessoa para abrir o mar vermelho? Qual faculdade no mundo capacita alguém para bater na rocha e aí sair água da rocha? Mas sabe qual é o nosso problema?
Sabe por que nós temos complexo de inferioridade? Porque quando nós recebemos uma missão, a gente começa a pensar nas nossas características, nós começamos a pensar no nosso currículo, nós começamos a pensar na nossa força, mas na verdade para a obra de Deus, o que Ele quer é que nós que nós façamos as coisas no centro da vontade dEle. A vara não se opôs. Pega essa vara, Moisés. Moisés pegou a vara se transformou. Pega essa vara, Moisés. A vara não contestava. Aí Deus paga uma missão para a gente. Não, eu não tenho condição de fazer isso. Somente se coloca à disposição. Se uma vara de madeira, a vara não tem nome, a gente não sabe se a vara de que era, a gente não sabe o tamanho da vara. Se uma vara de madeira foi usada, por que ela foi usada? Porque simplesmente ela não contestou. Ela fez a missão que tinha que fazer. Mas a gente acredita que o sucesso da missão está no nosso currículo. A gente acredita que o sucesso da missão está nas nossas características. Mas o sucesso da missão está na obediência e na entrega. Se Deus mandou, se Deus te comissionou, faça, somente faça. Mais na frente, Moisés chega em Mara. Aí o pessoal vê a água, vai bocanhar a água está amarga. A Bíblia vai dizer que ele vai pegar um punhado de graveto. Moisés, pega aquele punhado de graveto ali e joga na água. Moisés vai lá, pega o punhado de graveto. E aquilo que estava amargo se torna doce. E aí você está pensando assim: eu sou só um graveto na obra de Deus. Eu não passo de um graveto. Seja você vara, seja você graveto, esteja nas mãos de Deus e deixa Ele te usar. Não se oponha. Quem sou eu? Quem vai falar? Tá bom, Moisés, pega essa vara aí, tu vai ver quem é que vai fazer. Quem faz sou eu. Deus fala, quem faz sou eu. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 40. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar pela tela. Diz assim, e tomou o seu cajado na mão, cajado de novo, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Guarda esse nome aí, seixos do ribeiro, e pô-las no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a sua mão na funda, e foi-se chegando o filisteu. Pode ler o próximo. O filisteu também veio, se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Pode continuar. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Continua. Disse, pois, o filisteu a Davi,
Sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Continua. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Próximo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas terras, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Próximo. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Próximo. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Próximo. E Davi, pega agora aí. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, guarda isso aí, e com a funda atirou, feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Meus irmãos, estamos falando de complexo de inferioridade. Só vou relembrar, estava tendo uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. Alguém levantou e falou: pô, vamos fazer mano a mano. Negócio de brigar todo mundo não dá certo não, vamos botar um mano a mano aqui. Sai um camarada de 3 metros. O exército de Israel, acostumado com batalha, durante 40 dias, ninguém teve coragem de encarar o camarada. Ninguém. De dia, de noite, o brabo aparecia lá. E aí, só tem frouxo. Ninguém vai me encarar? Não, ninguém vai me encarar. E vem o ruivo, tomador de conta de ovelha. Você já conhece essa história. Pô, o que vai ganhar? Pô, vai ganhar a filha do Saul. Ele falou: opa, eu vou até que eu morra, mas eu vou pegar a princesa, sou eu mesmo. Brincadeira, gente. Mas ele pegou depois. Mas o que eu quero falar aqui do complexo de inferioridade? Foi a espada do Davi que derrubou o Golias? Foi a espada de Davi que derrubou Golias? Não. A palavra que nós lemos diz que foi uma pedra de seixo. Eu não sei se você já ouviu falar em pedra de seixo. Quem vai à praia? Cadê a molecada aí? Marcelinho, Juninho, o jogador ali. A gente gosta de pegar pedra na beira da praia e fazer assim, ó. Aí a pedra vai fazendo assim, ó. Mas pedra pontuda, dá para fazer isso? Pedra pontuda? Você sabe o que é pedra de seixo? Pedra de seixo é aquela pedrinha que fica na beira da praia. Aí ela é lisinha. Aquela pedra é lisa. Davi pegou, e a palavra diz que ele pegou com o cajado. Lê aí, está escrito. Davi pegou o cajado, e com o cajado ele escolheu as pedras. Ok? Cuidado, quando o pastor passar o cajado em você, se você tiver muito pontudo, você não serve para batalha. Davi passou o cajado naquela pedrinha ali, e ela tinha que estar lisa, porque senão não cabe na tiradeira, não quica quando tu joga.
Passou o cajado, estiver espetando, vai ficar lá. Como é que essa pedra fica lisa? Essa pedra não fica ali, não já aparece lisa. A onda traz para cá, leva para lá. Traz para cá, leva para lá. Nesse roça, nesse esfrega, sabe, nesse processo, essa pedra vai ficando lisa. Aí, não foi a lança de 3 metros que derrubou Golias. Não foi a espada do Davi afiada de 2 gumes que derrubou Golias. Foi a pedrinha da beira do rio. Quando Davi pegou aquela pedra, ela não falou assim: né, Davi, não me usa não. Eu não sou capaz, eu não estou preparada para isso. Ela simplesmente fez o que tinha que ser feito. Ei, olha para mim. Para de se esconder na obra. Aquela pedra estava ali, ó. Quantas vezes ela já foi pisada, quantas vezes ela já ficou escondida, quantas vezes ela ficou por dentro do mar, para fora do mar, mas chegou o dia de ser usada para a glória de Deus. E o dia que ela teve que ser usada para a glória de Deus, o homem de Deus pegou ela, colocou na funda, para derrubar gigante. Tinha um monte de guerreiro ali, calça riada, que não teve coragem de encarar, mas aquela pedra lisa foi direto na testa do gigante. Quem derrubou o gigante não foi o maior guerreiro de Israel. Quem derrubou o gigante não foi a espada. Quem derrubou o gigante foi uma pedra lisa de beira de rio. Rabaracandaraia. Uma pedra lisa de beira de rio. Era treinada em quê? Em Krav Maga, em jiu-jitsu, nada. Ela não é treinada em nada. Ela é treinada, sabe o que, pastor João Carlos? Ela era treinada de ser pisada. O treinamento que ela teve na vida toda foi ser pisoteada. Todo mundo, todo animal que passa na beira do rio, aquela esfrega lá, ó, esfrega para lá, esfrega para cá, esfrega para lá, esfrega para cá, esfrega para lá. Mas chegou um dia que Davi pegou o cajado. Opa, deixa eu ver aqui. Essa aqui ainda precisa de uma esfregada ainda, que está muito grossa. Não, opa, essa aqui está lisa, vem cá. Pequenininha. E você esperando ser grande para trabalhar na obra de Deus, para se colocar à disposição. É só fazer o que Deus manda. Não precisa de inventar moda. Tem madeira aqui dentro hoje, ó. Tem madeira, tem graveto e tem pedra de seixo para derrubar gigante. Que soldado treinado, tropa de elite, não teve coragem de encarar. Vamos continuar? Eu quero que você abra. Multimídia, me ajuda aí, multimídia. Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao 5. E depois vamos ler o Jonas primeiro. Jonas, vamos lá. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: segunda vez, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. Continua. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do... Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Presta atenção nisso, de 3 dias de caminho. Próximo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Próximo. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco
desde o maior até o menor. Ó, tem criança aqui dentro, conhece a história de Jonas e o grande peixe. Não conhece as crianças? As crianças conhecem a história do Jonas. Ó, Jonas, Deus mandou. A gente sabe o contexto, que Nínive pegava o povo, empalava, enfim. Ele não queria. Simplesmente ele não queria. Está falando ali que tinham 3... A cidade, para você atravessar a cidade, eram 3 dias. Ele saiu andando rápido assim, falando assim, ó, eu vou... linguagem atualizada, Brás Perpétuo, tá? Linguagem atualizada. Olha só, vocês vão tudo morrer se vocês não se converterem. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Ele falou de qualquer jeito. Ele falou de má vontade. Mas ele obedeceu. E ele não inventou moda. O que aconteceu? Toda a cidade inteira se converteu. Aí, só para a gente fazer um paralelo, abra a Bíblia em João capítulo 4, versículo de número 39. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 39. Ó, olha o que está escrito. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tinha feito. Olha para mim. 2 situações onde a cidade toda se converteu. 2 situações. Primeira situação, Jonas. Qual era o ofício de Jonas? Profeta do Senhor. Deus falava com ele, conhecia a palavra, tinha todo um respeito na comunidade. Vamos para Samaria. Qual era o nome da mulher samaritana? Não era samaritana. Qual faculdade que ela estudou? Qual curso de teologia que ela fez? Quantas línguas estrangeiras ela falava? Ela sabia aramaico, grego, hebraico, hermenêutica. O que ela sabia? Mas do mesmo jeito que Jonas pregou e uma cidade inteira foi convertida, a mulher samaritana falou de Jesus e uma cidade inteira se converteu. Ei, olha para mim. Se ela fosse olhar para a capacidade dela, mas eu vou falar, quem vai acreditar em mim? Ela simplesmente falou de Jesus e mudou a história de uma sociedade. Presta atenção no que eu estou falando. Você que tem complexo de inferioridade ministerial. Essa mulher não tinha faculdade, era mal vista na sociedade, tinha não sei quantos namorados que estavam com ela, não era dela, mas ela se encontrou com Jesus e falou só o que Jesus fez com ela. Ela mudou a vida, ela mudou a situação de toda uma cidade. O profeta Jonas, trabalhado na escola de profetas, homem de Deus, não queria falar, ele queria que o povo morresse, mas ele falou o que Deus mandou falar, e uma cidade inteira foi salva. As pessoas se arrependeram, colocaram pano de saco, fizeram jejum. Por quê? Porque ele simplesmente obedeceu. Mas a gente está querendo se capar. Olha aqui, presta atenção em mim, eu não estou falando, eu quero deixar isso bem claro. Pô, mas pastor, eu não preciso de me capacitar. Não, meu irmão, se capacita o máximo que você puder, estuda, se dedica, mas eu estou falando para você dar o sim. Eis-me aqui, Senhor, essa é para mim, essa missão é. Então o Senhor me capacita.
para de falar que não tem condição, para de falar que não dá, para de falar que não é para você, para de se comparar com os outros. Complexo. Não, para mim não dá, não. É Deus que está te chamando. É Deus. Vai lá e faz, só. Para finalizar, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4, versículos 4 e 5. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Alguém aqui já pregou e 5.000 pessoas se converteu? Você já viu na televisão agora? Pode ler o próximo capítulo, próximo versículo. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais dos anciãos, olha só, os escribas, próximo, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Pode continuar. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizeste isso? Olha para mim. Sabe de quem está falando aí? Pedro, pescador. Bota aí no versículo 13 agora, versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que, não sou eu que estou inventando não, informado de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, olha para mim, para não ter confusão. Pastor, o senhor está falando que eu não tenho que estudar? Não. Estou falando que você tem que estudar. Está falando que eu não tenho que aprender outra língua? Se tiver condição, aprende outras. O senhor está falando que eu não tenho que fazer faculdade? Faz faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Está falando que eu não tenho que buscar? Busca. Não é nada disso que eu estou falando. Estou falando que Pedro era um pescador, indouto, sem leitura. Antigamente as pessoas falavam sem leitura. O pessoal antigo fala assim, né? Pô, fulano não tem leitura. Mas sabe quem avaliou a pregação de Pedro? Os magistrados, os doutores, falaram assim: meu irmão, no mundo natural, que faculdade que esse camarada fez, que ele ficou com essa didática que ele está agora? Qual foi a faculdade que ele estudou? Sabe qual foi a faculdade que ele estudou? A faculdade da intimidade com Jesus, a faculdade de fazer a vontade de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quando você for chamado para alguma obra, Senhor, eis-me aqui.
Se o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa igual o Senhor usou Pedro. Se o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa igual o Senhor usou aquela pedra para derrubar gigante. Se o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa igual o Senhor usou o cajado para abrir o mar. O que todos esses personagens que nós falamos aqui têm em comum? O que todos eles têm em comum? A força não estava neles, a força estava em Deus. A vara de Moisés se tornou a vara de Deus. A pedra de seixo tornou-se a pedra de Davi. Pedro era conhecido porque andava com Jesus. Nós lemos ali. Quer quebrar o complexo de inferioridade? Quer estraçalhar ele hoje? A próxima vez que você for chamado, você fala: Senhor, eis-me aqui. Não foi na força, não foi na inteligência, mas todos eles estavam aqui, aptos na mão do Senhor. Não colocaram nenhum impedimento para serem usados por Deus. Eu quero te chamar aqui, porque nós queremos quebrar cadeias aqui nessa noite. Quebrar cadeias que têm te impedido de trabalhar. Já te ofereceram um cargo na tua empresa e você não aceitou porque você se achou inferior. Já te ofereceram um negócio, você não aceitou porque você achou que não era capaz. E já te ofereceram missões na obra de Deus e você não aceitou porque você se achou inferior, porque você ficou se comparando com os outros. Vem aqui na frente que nós vamos orar pela tua vida, nós vamos quebrar toda essa cadeia de inferioridade hoje, em nome de Jesus.